Fala pessoal, bem-vindo a mais um FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. E hoje aqui recebo o meu amigo Robson Schiavo, que ninguém conhece como Robson Schiavo, mas todo mundo conhece como Professor Bicudo. Fala, Bicudão. Fabão. Prazer, cara. Prazer receber todo você tá aqui. Gente. Prazer todo. Cara, você que é um cara, digamos assim, um profissional que atua em várias áreas, em vários setores, né? Muita experiência com recreação e lazer, né? Acho que a tua base é gigantesca nesse aspecto. Muita experiência com esporte, com voleibol também, com outras modalidades, mas você tem uma boa parte do teu tempo dedicada, além do mundo corporativo, de atuar em empresas também com programas de qualidade de vida, mas tem uma forte atuação no mundo acadêmico, como docente acadêmico. E a pergunta de cara, para te dar as boas-vindas e para chamar você para o game. Vamos lá. Quais são os desafios de ensinar, de fazer com que esses estudantes universitários aprendam hoje, principalmente nessa fase pós-pandêmica? Bom, vamos lá. Os desafios são bastante grandes. Aliás, deixa eu já começar falando que a história da vida acadêmica na minha vida, Fabão, eu brinco, falo que é minha cachaça, né? Desde quando me convidaram para dar as primeiras aulas, eu nunca perguntei o quanto que eu ia ganhar minha hora aula. Eu olhava na minha agenda se eu tinha brecha naquele período que queriam que eu ministrasse aulas e falei, não, eu tenho livre essa noite, essa manhã, esse dia, sei lá, eu topo essa disciplina. E depois, quando vinha o primeiro salário, eu falava, vou ganhar mais ou menos isso. Daí eu ia conferindo todo mês se era mais ou menos isso. Falava, pô, acho que tá tudo certo com relação à parte financeira. Então, o ministrar a aula foi uma grande surpresa na minha vida, porque eu nunca imaginei que eu fosse ser professor. E eu acho que a recreação me deu esse tino também para trabalhar com aprendizagem, com os alunos. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com recreação, o meu chefe pegava os calores e soltava na minha mão e falava, poxa, você vai começar a ensinar a turminha. Eu comecei a pegar prazer por isso, e indo nos congressos, nos famosos congressos de educação física, do qual eu já fui seu aluno, não queria entregar aqui, né? Falei, poxa, legal, né? Ministrar cursos, palestras, quem sabe dar aula. Bom, foi assim que começou. Então, pós-pandemia, o que a gente tem? Um cenário onde a gente recebe os alunos que vêm aí do ensino médio, por exemplo, de um sistema de ensino em que no nosso país a gente não está completamente adaptado a esse mundo digital, né? E de repente caiu no colo de todo mundo e para os alunos também o mundo digital. Esses alunos eles migraram para o universo das faculdades, das universidades. E a gente está recebendo esses caras hoje. E aí, como entender que hoje existe a possibilidade do ensino híbrido num curso que é o nosso de educação física, onde a gente sabe também que o estar lá, o fazer as práticas é de extrema importância, né? Então eu me inspiro muito em alguns outros exemplos que a gente tem lá, né? Você sabe que onde eu dou aula tem o professor William Urize, o professor Alberto Clar da natação. Poxa, os caras estão há quantos anos na docência? Provavelmente há pelo menos mais de 35 anos nesta instituição, tranquilamente. E eu sempre escuto muito o William falando, Kudô, a gente tem que pilhar esses caras, a gente tem que motivar esses caras, a gente tem que ser inspiração. Eu vejo sempre você falando de liderança, né? Poxa, o professor, querendo ou não, ele tem que ser um líder naquele momento e inspirar, e muitas vezes, e se não todas as vezes, inspirar pelo exemplo, né? Eu acho que é esse o desafio. Então você pega uma molecada que vem do ensino digital, que cria algumas facilidades em termos do que é cobrado para ele, porque eu sei que prova é um detalhe no processo de ensino-aprendizagem, é um mero detalhe, tem coisas tão importantes quanto, ou mais importantes do que uma prova. Eu falo isso para os alunos, mas faz parte do processo também. Então, quando o comportamento já começa a se desviar a partir de uma prova que vai fazer, me preocupa o desdobramento desse comportamento, porque às vezes não é aquele comportamento para fazer a prova, mas isso ser utilizado como referência para a vida, para o trabalho, para o dia a dia, para o profissional que ele vai ser, entendeu?
E ministrar aulas vai muito além de ter um papo com conteúdos formais na universidade. Eu acho que penso eu, que vai muito além. É exemplo de vida, é exemplo de comportamento, de retidão, daquilo que vai te transformar mais do que um profissional decente, mas um ser humano decente. Acho que é esse o caminho. Você consegue enxergar, fazendo uma pergunta para você, que é uma coisa que eu sempre fiz esse exercício como docente universitário, né? Tanto em cursos de graduação quanto em cursos de pós-graduação. Uma pergunta é a seguinte, isso é uma coisa que veio na minha cabeça, escutando você falar. Você consegue enxergar, assim, em alguns meses ou em um ano de trabalho com uma turma, quem são aqueles caras que vão se destacar ou quem são aqueles caras que não vão se destacar? Poxa, Fábio, eu não sei se eu sou a pessoa mais correta para isso, até por conta da referência que eu tenho. Como eu trabalhei com gente muito tempo, hoje eu aprendi, a partir da minha experiência com gente, o tempo todo eu trabalhei com muita gente, a traçar perfis. E uma das coisas que eu acho que eu sempre tive vantagem e errei muito pouco é em escolha de pessoas, sabe? Escolher pessoas para trabalhar, E isso acontece no meio dos alunos também, né? Então, quando eu olho uma turma, fica muito, muito fácil identificar, sim, quem já tem um tino para coisa. Tanto é que eu sempre falo pro pessoal, oportunidades surgirão. Mas eu também não sou o tipo de pessoa que fica simplesmente jogando oportunidade para todo mundo. Às vezes eu me dou o luxo de selecionar a quem eu quero dar essas oportunidades. E eu falo para os alunos também que o network deles começa a partir do primeiro dia que eles colocam o bumbum na carteira ali. Porque quem pode oferecer uma boa oportunidade de trabalho para eles pode ser um professor, mas pode ser um colega de trabalho. Então o comportamento dele já está sendo filtrado e visualizado a partir desse momento. Então realmente você vê aquelas figuras que genericamente já tem uma inclinação aí para se dar bem, pelo tipo de comportamento, pelo interesse. Você tem figuras que acabam tendendo para determinadas áreas por conta já do interesse prévio, muitas vezes, e que talvez não dê muita bola para a tua disciplina, mas eu falo para eles, no futuro, vou rogar uma praga em vocês, no futuro você vai ver que de alguma forma, esta disciplina, que você não está dando muita bola, ela vai esbarrar na tua vida profissional, e você vai vir correndo aqui conversar comigo para ver se eu te ajudo. Toma cuidado com isso, né? E tento explicar também que a gente não pode entender as disciplinas como se fossem gavetas, em que eu vou lá, abro esta gaveta, depois eu fecho. Não. Na hora que a gente vai atuar profissionalmente, essas gavetas têm que estar todas abertas, elas têm que ser acionadas mais rapidamente para você utilizar isso no teu dia a dia, né? Então, dá sim. E a gente resgata muitas almas, eu falo ali no processo, porque você vê o produto final daquele indivíduo que entrou na universidade, você vê quando ele está saindo e fala, poxa, não é que mudanças aconteceram em um período relativamente curto e eu tenho alguém aí preparado para ir para o mercado de trabalho. Isso é muito legal. Você falou um negócio, cara, sensacional. Você falou uma coisa que me trouxe uma memória de 1980 e bolinha, quando eu estava estudando na graduação e já com decisões tomadas da onde eu ia atuar. Falando de educação física. Eu já sabia o que eu queria fazer quando eu entrei na educação física. Aonde eu queria atuar, o que eu queria fazer. E eu me lembro muito bem de um professor que você conhece muito bem, e eu também, que chegou para mim e me deu uma baita lição de moral, me deu uma raquetada com força sobre exatamente isso que você está falando. E caiu a ficha. Foi muito importante, brincando, não foi raquetada, foi uma grande orientação, porque ele era sempre foi um cara muito carinhoso. Tô falando de Vinícius Cavalari. Poxa, o Vini, né? O Vini. Foi o primeiro ano que ele deu aula em graduação, foi o ano que eu fui aluno dele. Ou seja, recém-ingressado como professor. Ele me deu uma baita de uma lição, assim, olhando e falou, cara, isso aqui você vai usar para o que você vai fazer. Então, presta atenção, se atenta a esse tipo de conteúdo, que era
as aulas de recreação e de lazer, era a disciplina dele, né, lá na faculdade. E isso me chamou muito a atenção. E eu, como sempre fui um bom aluno e aplicado, eu fui na dele. E eu digo para você que ele estava muito certo do que ele falou e que corrobora exatamente com o que você está falando das gavetas. Embora eu não fosse trabalhar com recreação, como nunca trabalhei com recreação e lazer, aquele conhecimento e aquelas experiências que eu tive com ele lá foram muito úteis para eu levar para o trabalho que eu ia fazer, o que eu já fazia, na verdade, porque Sim. naquela época não tinha CREF, eu já trabalhava, já atuava, já dava aula, né? Então, assim, foi muito interessante. Então, você falou uma coisa agora que foi claramente realidade minha, né? E que eu concordo plenamente com você, porque eu vivi isso, cara. E eu vou puxar um pouco a sardinha para a recreação. É o que eu falo também para os alunos. Falo, meninos, você pode até não trabalhar especificamente com recreação, não querer trabalhar nessa área. Eu entendo que a maioria das pessoas, se não quase que todos, não buscam uma faculdade de recreação, de educação física para trabalhar com recreação. A recreação ela aparece ali no meio do contexto da aprendizagem, né? Eu falo, você pode até não querer trabalhar com isso, mas olha, se você tiver a oportunidade de trabalhar, vá. Por quê? Porque com recreação a gente trabalha com gente o tempo todo. Você trabalha com atendimento a pessoas. Você vai conhecer perfis dos mais diferenciados. Você vai aprender a trabalhar com um sorriso no rosto o tempo todo, porque a recreação ela exige que você tenha este papel, né? De que todo dia você acorda e você tem que se apresentar bem para as pessoas. Você tem que ser o indivíduo que está o tempo todo incentivando as pessoas a se motivarem, a participar de uma atividade. Fala, poxa, vai que vai ser legal, porque a gente não pode obrigar ninguém, senão descaracteriza o próprio lazer, que não pode ser obrigação, tem que ser por livre escolha, mas a base do incentivo. E eu tenho um caso de um profissional que trabalhou comigo, o Alexandre, sou até padrinho de casamento dele, o alemão. E o alemão ele já era formado em educação física e estava fazendo sua segunda graduação, que era fisioterapia. Eu não sei, eu acho que ele, inclusive, no momento ele está como coordenador do curso de fisioterapia da Unesp em Marília. E ele fala para mim, sempre que me encontra, fala, Bicudo, eu faço questão de quando eu tenho a primeira aula, ou no caso de coordenação, contato com as minhas turmas de fisioterapia, eu faço questão de falar o quanto o trabalho de recreação foi importante para a minha formação profissional no que diz respeito a aprender a lidar com pessoas, né? Porque, querendo ou não, se você é um personal, você vai lidar com gente. Se você é um professor que vai trabalhar com natação, o teu público é gente. Se você vai trabalhar com recreação, o teu público é gente. Então, a recreação ela te dá essa tarimba muito grande de lidar com pessoas de um jeito leve, de um jeito tranquilo. E fora trazer esse bom humor, esse sorriso no rosto o tempo todo que... Poxa, quem não gosta de ser atendido por alguém assim, né, cara? Eu quero navegar por um outro ambiente que você transita muito bem, que é o voleibol. E eu soube aí, me contaram, os passarinhos me contaram que você andou fazendo uma pós-graduação de voleibol. Fiz uma pós em voleibol por um interesse pessoal e também um interesse acadêmico. Porque lá na FMU, como você bem sabe, até bem pouco tempo atrás, eram 2 professores por disciplina, né? Em sala de aula e na prática. Era uma coisa meio louca, assim, porque você não via mais esse tipo de estrutura em lugar nenhum. Obviamente que isso mudou com as administrações recentes e tudo mais, mas era isso. E eu entrei ainda neste momento. Poxa, eis que eu encontro quem? Professor Paulo Russo. Pô, Fabão, eu não tenho tamanho, gente, eu tenho 1,75 m, mas eu fui jogador de voleibol num tempo que admitia-se baixinhos e que não tinha líbero, não existia a função de líbero. E joguei voleibol aí em Campeonato Paulista. Foi um grande jogador de voleibol? Não, foi um jogador mediano. Disputei Campeonato Paulista há alguns anos, joguei contra figuras como Marcelo Negrão, por exemplo, tomei bolada pra caramba, mas enfim, né? Então não tinha como na minha época. Um belo dia olharam para mim, atacante, ponteiro, meu técnico falou, olha, e aí, né? Falou, vou estudar, né? Porque voleibol realmente ficou limitado. Eu peguei justamente a transição de um voleibol mais alto, de um Banespa fazendo processo, né, seleção,
as seletivas e o batente da porta era o primeiro instrumento de visão de quem fica, quem vai, por aí vai. E o voleibol chegou na minha vida vendo o quê? Assistindo TV, vendo comentários de Luciano do Vale e, aliás, narração de Luciano do Vale e comentários de professor Paulo Russo. Assisti aquele jogo fatídico no Maracanã, 120 mil pessoas no Maraca, Brasil e Rússia, que choveu, colocaram carpete na quadra, e o Paulo Russo, ucraniano na verdade, né? Ele fazia as traduções, total, intermediava inclusive esse processo. Eu assisti tudo isso, foi o que me levou a jogar voleibol. Joguei o quanto pude. E um belo dia, eis que chego na universidade, vou dividir sala de aula com quem? Com o Paulo Russo. O mesmo prazer que eu tive com o Vini, por exemplo, dividir sala de aula com ele, que foi o cara que eu fiz o meu primeiro curso de recreação. Ele e o Edinho Paraguaçu, entendeu? Poxa, eu não sei o quanto as pessoas valorizam. Eu valorizo isso pra caramba. Porque eu não vou esquecer jamais as minhas origens. Então era uma honra estar ali com ele. Bom, todo o processo, dividir sala. Ok. Graduação, voleibol. Tranquilo, me senti super à vontade. Por quê? Porque já era um ambiente, é igual falar de judô para você, entendeu? Um ambiente que você viveu, que você sabe como que é. Tudo bem que daí é a docência, você tem que ensinar a ensinar e tudo mais. E aí, nesse processo, falei, poxa, vamos fazer uma graduação em voleibol. Eis que fiz a pós-graduação. E daí, nesse processo também, o professor Mário Chá falou, pô, Bicudo, o Zé Arthur, que é um outro professor, está no voleibol, vamos aí, você não quer auxiliar na coordenação? Então, hoje estou também como um coordenador aí da pós em voleibol, e a gente tem tentado trazer algumas coisas muito bacanas. Esse final de semana mesmo a gente teve um papo com a Denise Diniz, ela foi do Paulistano 30 anos, e hoje ela está nos Estados Unidos, e ela está num clube lá onde ela está sobre a batuta dela 19 equipes de voleibol. Uau. É um negócio louco, são números assim, a gente não entende muito, porque aqui no Brasil funciona de um jeito, lá funciona de um jeito diferente e movimenta uma imensidão de pessoas e também uma imensidão de dinheiro em função dessa história. É muito interessante o trabalho que se faz lá e uma oportunidade, inclusive, né, para quem, se eu fosse, por exemplo, uma menina que jogasse voleibol, e que o meu técnico tivesse virado para mim naquele tempo e falar, poxa, não vai dar para seguir mais aqui. Eu soubesse que daria para ir para os Estados Unidos, ser uma atleta de voleibol, jogar numa universidade americana, no high school americano, e ainda ganhar uma bolsa, ainda aprender o inglês, uma nova cultura, poxa, eu indico hoje. Chegou nesse momento, poxa, não vai para a seleção, vai estar meio empacado aqui no Brasil, por que não? Por que não? Olha que oportunidade. Tem muito brasileiro trabalhando com voleibol, inclusive nos Estados Unidos, né? Muito brasileiro. Bicudo, me diz uma coisa. Você trabalha com também ginástica laboral, né? E você tem um caso que eu acho sensacional. Você está numa das principais empresas de atendimento na área de saúde, que é a Omint, né? Você está lá há muito tempo. Sim. Né? Então conta um pouco dessa tua experiência. Tá, vamos lá. Então, primeiramente eu preciso fazer as honras da casa e fazer uma menção aí, né? A ginástica laboral, ela aconteceu na minha vida de uma forma acidental, talvez seja o termo. Na verdade, nesses congressos, já dava aula, ministrava cursos na área de recreação. Eis que conheço uma figura que na época, poxa, levantou a bandeira da ginástica laboral e ele se fez, ele e a esposa, enquanto empresário nessa área, o Dado, né? E o Dado teve uma sacada, acho que ele sempre gostou dessa coisa mais leve também, meu mano, porra, Bicudo, tem um monte de coisa da recreação que eu acho que dá samba em programas de ginástica laboral. Dá para compor algumas coisas aqui dentro das atividades da rotina da ginástica laboral, né? Pô, bacana, vamos trabalhar juntos. Então, assim, o know-how que eu tive de ginástica laboral, eu tenho que fazer as honras da casa e falar do Dado, da empresa dele, aprendi muita coisa com ele. E talvez eu tenha colaborado exatamente com essa parte das atividades lúdicas dentro do programa de ginástica laboral. Porque na época eu já trabalhava com os eventos corporativos. Eu morei por pelo menos 10 anos dentro de hotel, né? E nos hotéis é muito comum você receber as convenções empresariais.
E aí começou aquela história, não dá para desenvolver uma atividade primeiro só para entretenimento, depois a gente queria fazer uma atividade, mas que trabalhasse também essa coisa do trabalho em equipe, liderança, comunicação, tem alguma atividade com caráter lúdico que dá para encaixar. E eu fui meio que tateando esse universo que para mim era novidade, mas foi rolando essa migração natural. Então, vir para o mundo corporativo na ginástica laboral foi um desdobramento dessa experiência com as empresas dentro do hotel, do saber utilizar a atividade lúdica aí com esse público adulto no ambiente de trabalho e esta expertise e o know-how que o Dado e a Cibele eles tinham com relação à ginástica laboral. Esse que surgiu a Almint, e a Almint começou isso mais ou menos há uns 20 anos atrás. Aí. São pelo menos 20 anos de relacionamento trabalhando com eles. Lá nós temos o programa de ginástica laboral e quando eles tiveram a construção do prédio novo, eles também destinaram um espaço a uma academia para os funcionários da empresa, né? E fora isso, os desdobramentos, né? Quer dizer, a ginástica laboral foi a primeira, a academia foi uma consequência, mas quando tem um evento comemorativo, às vezes pedem o nosso trabalho, os nossos serviços, vai ter uma corrida, a gente vai lá e dá assessoria para eles, vai ter um evento de lazer para funcionários e familiares, a gente monta a equipe de entretenimento para oferecer os serviços. Quer dizer, a partir de uma coisa a gente começou a oferecer outros serviços. E o caminho pode ser oposto, é o que eu sempre falo. De repente você vai fazer um evento para o cara de entretenimento e se você tem expertise, você pode engatar a oferta do seu serviço de ginástica laboral, quer dizer, nada impede, né? Então, a ideia é oferecer um mix de serviços para a Almint ou para empresas que procuram esse tipo de atuação, né? Bicudo, quais são, na sua opinião, acho que você tem uma característica, né? E você além de todas essas habilidades profissionais, que são várias, aí vocês estão vendo aí, o Bicudo ele atua em vários lugares, além de tudo ele é o nosso mestre de cerimônias. Ele é o mestre de cerimônias oficial da Irsa Fitness Brasil. A gente não abre mão dessa pegada, porque você comunica muito bem, né? Eu acho que é fruto de toda essa bagagem, de toda essa... Então eu acho que você é um cara muito importante para eu fazer a seguinte pergunta para você, né? Por toda essa experiência, essa expertise, você vive a vida prática da educação física, você vive a realidade do mercado, você está atuando com professores, o tempo que você atuou lá na ponta nos hotéis, né? A pergunta é: quais são as habilidades, o maior desafio, as habilidades que mais precisam ser desenvolvidas por um profissional de educação física hoje, cara? Tá. Bom, vamos lá. Então eu vou me permitir um pouquinho falar de mim. Outro dia até comentei com você no início do nosso papo aqui em Making Off, né? Que eu vi uma entrevista com o Dilmar, e o Dilmar, né? Nosso amigo Dilmar, musculação, falou: poxa, eu poderia ter treinado mais musculação e talvez eu poderia ter tido maior destaque no fisiculturismo. Poderia ter me dedicado mais único exclusivamente ao surf, talvez eu tivesse sido um melhor surfista. Mas eu fiz sempre as duas coisas e eu acho que assim, talvez eu não seja o suprassumo, mas eu relativamente navego bem nesses dois ambientes. Então acho que eu me tornei esse tipo de profissional, Fábio. Não sei porquê, as coisas foram aparecendo, eu fui colocando esses desafios, as oportunidades no colo e tentando desenvolvê-las da melhor forma possível. Se eu faço alguma delas muito bem, não sei, mas eu me diria que tranquilamente Bicudo, se tiver que pegar um step hoje e dar uma aula de step, mesmo com o shape que eu tô hoje, aliás, se eu tivesse, não. Hoje eu dei aula de step às 7 horas da manhã, né? Aí, ó. Talvez não seja a melhor aula, pelo amor de Deus, a minha mestre se dá conte, né? Esteve aqui com a gente ontem. Exatamente. Mas eu não vou passar vergonha. Não vou passar vergonha nem tecnicamente, nem no ponto de vista de construção coreográfica. Se eu tiver que trabalhar com recreação, idem. Acabei de falar para você que tive num feriado, voltei às origens, fui dar aula de hidroginástica recreativa num hotel para os hóspedes, não foi curso, não, é lá, em loco. Eu gosto muito de estar na ponta. Talvez para algumas pessoas chega um momento que falam: não aguento mais isso. Eu aguento, eu gosto.
E mais do que isso, é uma forma também, na minha concepção, de mostrar, inclusive para o meu aluno, que, cara, o que eu estou oferecendo aqui e mostrando para vocês não é da minha cabeça, não. Porque a aula que eu estou dando para vocês aqui é a mesma aula que se eu tiver que ir lá na piscina, em loco, e trabalhar com os nossos clientes, eu vou dar. E eu garanto para você que dá certo. Então é uma forma até de eu me garantir naquilo que eu falo, mostrando na prática o que eu faço. Então, pensando nas competências, e você falou das habilidades particularmente, podemos melhorar esse termo para competência, vamos ampliar esse horizonte. É um dilema, né? Porque eu vejo hoje tanto conhecimento disponível, por exemplo, por conta do advento das redes sociais, da tecnologia, e às vezes a gente vê que o resultado talvez nem sempre seja o mais abundante, né? Então, pessoal, para a turminha, né, para os meus alunos, sempre falo, poxa, conhecimento, habilidade e atitude nunca é demais. Conhecimento está aí para todo mundo buscar em diversos canais, muitas vezes de forma gratuita. Obviamente que a gente tem que saber selecionar este conhecimento, qual que é de fato importante, verdadeiro, que vai te dar suporte. As habilidades, elas devem ser treinadas e treinar mesmo. Comentei isso hoje com os meus alunos na disciplina de lazer e recreação, porque eu falei que muita gente acha que recreação é chegar lá e fazer qualquer atividade que dá certo. Não, demanda planejamento, como qualquer área de atuação, como qualquer outra área de atuação. Vocês acham que porque eu dei aula 10 anos na hotelaria, eu cheguei lá no hotel no feriado e falei, põe qualquer música, vou fazer qualquer coisa? Não, eu me preocupei, eu me planejei, eu fui escolher a música mais adequada para aquele público que eu imaginava que ia cair na minha piscina, eu fui pensar no processo da construção, né, da minha coreografia recreativa na hidroginástica, as melhores músicas, a música ia finalizar, pacotinho completo, o microfone, a roupinha que eu tenho toque, né? Então assim, eu deixo as coisas já separadinhas, tudo certinho, para chegar lá é plug and play, para não ficar passando perrengue, porque me deixa muito nervoso esse tipo de falta de planejamento e organização. Então eu procuro me prevenir, sabendo que às vezes não depende só de mim. Então a minha parte eu tento fazer da melhor forma possível. Então, em termos de habilidade, treinar, ter oportunidade de, por exemplo, dos eventos. Eu sou muito fã dos eventos presenciais, apesar de entender a realidade do mundo digital, mas eu sou muito fã dos eventos. Eu me criei, fui cria de vocês, você sabe disso. Então os eventos presenciais, eles não dão só habilidade, a habilidade de fazer algo, mas é network, é estar presente, é ver outras pessoas trabalhando, é captar esse tipo de habilidade ali em loco, trocar figurinha, é muito legal. E aquilo que todo mundo fala, né? Atitude, meu amigo, aí é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Às vezes o cara conhece, ele treina habilidade, ele é contratado por isso e demitido pelo comportamento. Isso é complicado. Então, eu tinha uma disciplina na graduação que se chamava Ética e Profissionalismo e que eu procurava trazer esses elementos, né? Obviamente fazer uma interface aí com o nosso código de ética do profissional de educação física também, mas falando muito desse comportamento esperado que o mercado espera, né? Porque como a gente tem contato com vários amigos que são do mercado de trabalho, uma vez o Carlinhos Califórnia me falou, porra, Bicudo, eu recebo uns alunos de determinados lugares que, poxa, não precisa ficar falando que o cara tem que vir barbeado, não precisa ficar falando que ele tem que estar uniformizado, parece que ele já vem meio que com esse chip pronto. E por incrível que pareça, isso deve ser falado e cobrado desde o primeiro dia que o aluno pisa na sala de aula. Sabe por quê? O professor Guerreiro, outro conhecido teu também, grande amigo, ele me falou uma frase assim, Bicudo, a gente não pode cobrar das pessoas aquilo que a gente não as ensinou. Não pode dar prova antes de dar matéria antes. Exatamente, entendeu? Então a gente tenta já moldando essas atitudes no sentido, lógico que cada um tem a sua individualidade, mas olha, atitudes que o mercado gosta de ver. É isso. Então a tua atitude é fundamental, né, para a tua atuação profissional, além
buscar sempre conhecimento, buscar sempre treinar novas habilidades. É o que me move, é o que me faz, a cada hora que eu tenho uma brecha na minha vida, colocar alguma coisa nova aí no pacote, né? Bicudo, qual a mensagem que você deixa para os profissionais de educação física, para os estudantes, para os amigos, sobre a nossa profissão? Poxa, Fabão, a nossa profissão, mediante ao cenário que a gente vê, por exemplo, mundial, e particularmente fazendo um recorte do nosso país em termos de sedentarismo e o quanto isso provoca não só de impacto negativo na vida das pessoas, mas num sistema de saúde que não vai suportar tanta gente doente em função das doenças crônicas advindas do sedentarismo e, consequentemente, na economia de um país. Se um país quer estar bem na fita, ele precisa ter uma população saudável, porque o cara doente não vai produzir no trabalho a contento, né? Então, é uma bola de neve muito grande. E uma das mensagens que eu sempre falo para os alunos, vocês têm noção da responsabilidade que vocês têm e a oportunidade que vocês têm de, através da atuação como profissionais de educação física, estar impactando positivamente a vida das pessoas, esse mundo contemporâneo que tem coisas muito legais, mas tem coisas muito loucas também, né? Que mudou o estilo de vida, onde uma criança hoje tem dificuldade de andar, correr, saltar, coisa que no passado se fazia naturalmente em função do estilo e do modo de vida, né? Vocês têm noção do impacto positivo que vocês conseguem trazer para o seu país, para a sua comunidade, né? E o quanto isso é rico, e o quanto isso é bacana, e o quanto isso pode ser transformador aí na vida das pessoas, na saúde das pessoas. É por isso que, sei lá, a todo tempo eu estou tentando aprender alguma coisa. Como eu disse, talvez eu não seja o top em alguma coisa, mas eu quis ser um generalista, assim, mas um generalista tentando sempre estar um pouquinho acima da média, sabe? De aprender várias coisas. Para quê? Para tentar oferecer o melhor, não só para os meus alunos na graduação, mas para os meus clientes. Hoje eu tenho uma aluna de 70 anos que eu dou aula também, que é outro pacotinho que eu faço, né? Trabalha como personal? Nunca, de repente, um belo dia surgiu essa oportunidade e eu só peguei esse caso, por quê? Porque era um caso cascudo, uma mulher que tinha uma doença, uma dor crônica em ombro por conta de um tumor ósseo, que ela vivia mal de qualidade de vida há anos. Mulher de um médico importante cardiologista, filho cardiologista, nora cardiologista, e a hora que eu vi o tamanho do pepino, eu falei, não, eu quero. E com 2 meses de trabalho, sem dor. A vida dela mudou da água para o vinho, e esse foi o grande presente que eu ganhei enquanto profissional. E se você me falar, o que você fez? Alguma coisa maravilhosa? Não, só tentei não fazer coisa errada. Só tentei não fazer coisa errada. Então a gente tem uma capacidade muito grande de mudar a vida de pessoas. Poxa, quer algo mais rico que isso? Enquanto profissional, professor de educação física, professor da graduação, que é forma de se manter vivo por mais tempo do que na história que você construiu, no seu legado, porque um dia a gente não vai estar mais por aqui, meu velho. E aí, como que a gente vai se manter? Poxa, a gente se mantém através dos nossos alunos, daquilo que a gente ensinou, daquilo que as pessoas entenderam que é bacana e vão tocando a vida profissional aí, porque um dia a gente já não vai estar mais por aqui, mas, poxa, se isso acontecer, a minha eternidade ela virá através desse processo, através das pessoas que eu pude impactar positivamente aí, através do meu trabalho, sempre com um sorriso no rosto, sempre estando na medida do possível bem para as pessoas, né? Isso é bacana. Bicudão, muito bom, cara. Parabéns pelo papo aí, adorei o papo. Pessoal, eu que agradeço. É um exemplo sensacional de educação física aí que todo mundo precisa seguir. Parabéns, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Poxa, é sempre um prazer. Já falei isso, a gente faz parceria com as pessoas e com as empresas também que a gente acredita. E já te falei isso, você sabe como que é o meu comportamento e o que eu penso a respeito dessa relação que é de amizade, sim, mas da nossa relação profissional também. É isso. Professor Bicudo no podcast da Fitness Brasil. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.